Olá pessoal, iniciando mais uma semana com o Espírito da Verdade. Hoje o capítulo é 100 capítulos, 4 para terminar esse livro. A mensagem de hoje é do Espírito André Luiz, o capítulo é intitulado Você e os Outros e se refere ao capítulo 13 de O Evangelho, item 9. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe diferente ao passo dos semelhantes. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida nem a pessoa bem posta. Não crie exceções da gentileza para com um companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências de sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. André Luiz. Essa mensagem parece ser simples. Faz sentido com certeza. Nós conseguimos rapidamente absorver o seu conteúdo a nível cognitivo. Mas se pararmos para uma reflexão de alguns minutos e sincera, nós vamos ver o quanto essa mensagem é pertinente à nossa situação. Porque existem entre nós e o outro, verdadeiramente, 1000 barreiras. Queiramos nós estarmos conscientes delas ou não. Então, começando aqui de baixo para cima, com André Luiz, ele vai nos recomendar que nós libertemos o nosso próprio coração, destruindo as barreiras. Quais são elas? As barreiras do conhecimento. Eu sei, eu tenho um nível de conhecimento, eu tenho um nível de intelectualidade que aquela pessoa não tem. Aquela pessoa é burrinha, aquela pessoa é ignorante. E nessa fala, há todo um julgamento de valores, uma barreira significativa, muitas vezes de preconceito, em torno do conhecimento intelectual, que faz com que aquele que teve acesso a determinado conteúdo se sinta maior e se sinta superior. Falo isso com muita naturalidade e com consciência de que muitas vezes esse é o lugar que eu mesma ocupo. Temos as barreiras da fé que nos fazem acreditar que a nossa fé é melhor, é superior, muito comum ao espírita que se inclina sobre a crença e o conhecimento da fé raciocinada, sem perceber que muitas vezes outros irmãos que não têm o mesmo conhecimento e esclarecimento, que às vezes não são capazes ainda nesse momento de ter
contato com essa fé raciocinada são criaturas que vivenciam a fé mais pura no seu dia a dia e vivenciam, exemplificam o Evangelho com muito mais clareza, com muito mais expansibilidade dentro do seu próprio viver. Mas a fé muitas vezes acaba sendo uma barreira, ela que deveria ser algo que atrai, que une, que destrói barreiras, muitas vezes ela se torna, dentro do nosso egocentrismo, da nossa ilusão, ela se transforma uma muralha. Títulos, né? Eu tenho o título disso, eu sou doutor daquilo, sou doutor daquilo lá, as tradições, as vestimentas, a classe social, tudo isso são paradigmas materiais. Nenhum deles verdadeiramente nos define, mas porque ainda somos muito atrelados às coisas da terra, às circunstâncias materiais, o nosso valor está muito atrelado à materialidade e o conceito de imortalidade é isso, é um conceito bacana que vai devagarinho, mas bem devagarinho, permeando o nosso ser, adentrando, né? Vencendo as barreiras externas e penetrando devagarinho o nosso ser, mas ainda muito, muito na superfície do nosso ser, ou seja, nós sabemos dessa imortalidade num nível muito raso, muito intelectual, ele ainda não adentrou as entranhas do nosso ser e por isso nós vivenciamos todas essas barreiras no nosso viver e no nosso relacionar com o nosso próximo. Nós só vamos conseguir sermos melhores se nós admitirmos a presença dessas barreiras, porque a gente só vai trabalhar e só vai transformar aquilo que a gente tem noção de que existe, que precisa ser trabalhado. Muitas vezes a gente se esconde atrás de um discurso de caridade, de fraternidade, quando na verdade dentro de nós existem ainda barreiras sérias, sólidas, que nos separam de realmente preconceitos muito ligados a essas conjunturas que André Luiz coloca para gente, não é? E ele vai dizer, quem se encastela no próprio espírito é assim como um poço de água parada que envenena a si mesmo, ou seja, você tem todas as potencialidades, a água tem potencialidade, mas ela tem potencialidade quando ela está em movimento, descedentando as pessoas, não quando ela está parada, né? Não só sem gerar vida, mas também criando a morte. Então, olhar para dentro, reconhecer a presença desses preconceitos, dessas barreiras, procurar trabalhar e entender de onde elas vêm, devagarinho investindo nos sentimentos, nas virtudes, mas que tem que passar por esse processo de autoconhecimento, de honestidade emocional e espiritual, para que a gente consiga fazer o que André Luiz aqui propõe, que é atender ao apelo da fraternidade, reconhecendo no outro, independente de qualquer circunstância material, que ele é nosso irmão em Deus e, assim, merecedor do nosso carinho, do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso respeito e de que nós olhemos e o tratemos com dignidade e valor. Fica aí a lição, desafio, digamos assim, para a nossa semana. Um abraço e muita paz.